Olá, esse é o programa Conversando com Cardiologia e o assunto de hoje é infectologia. Estamos trazendo para a entrevista o Dr. Alexandre Schwarz-Bolt, que é médico infectologista formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e professor da cadeira de Doenças Infecciosas da Universidade Federal de Santa Maria. Dr. Alexandre, é um prazer estar aqui com você e estamos te trazendo aqui para que você fale um pouco para nós sobre infecções, sobre essas doenças transmissíveis que nós vemos que seguidamente nos ocorrem e assustam a população e assustam as equipes de saúde. E nós nos socorremos dos infectologistas. Qual é a situação epidemiológica das doenças transmissíveis no Brasil? Bom, Dr. Arnoldo, na verdade nós temos, quando a gente vai abordar a questão das doenças infecciosas, particularmente então doenças que têm hoje transmissão de pessoa a pessoa ou do meio ambiente para pessoas, a gente acaba tendo que se focar em algumas muito prevalentes que têm tido um comportamento variável, do tipo, algumas sobem sua prevalência, algumas estabilizaram e algumas de fato têm declinado o aparecimento delas. Eu vou dar alguns exemplos, algumas micoses, né, importantes, que têm muita relação com o ambiente, tem sido variável. No país, o norte do país persiste com doenças fúngicas, então micoses ainda muito alto, mas no sul do Brasil tem caído. A famosa paracoxioide micose, que é uma micose sistêmica muito comum no Brasil, ela tem caído na região sul, mas tem crescido na região norte, em regiões próximas da Amazônia. Algumas doenças como Chagas, que é uma doença transmissível muito conhecida e que é muito importante na cardiologia, a repercussão que o Chagas tem nas suas complicações cardiológicas. A Chagas ela praticamente estabilizou no sul do país. Hoje nós estamos diante só de casos crônicos de Chagas, praticamente muito poucos casos agudos, sendo que no passado era muito comum a gente ver casos agudos de Chagas. Então nós temos que ter um olho para a doença de Chagas diferente do passado. A doença, uma doença muito conhecida no meio não só então, de transmissão ambiental, mas no meio urbano, como a AIDS, se a gente estiver falando da doença associada ao vírus HIV, esta é uma doença que no Brasil, em alguns lugares, estabilizou e em outros está crescendo ainda. Então depende muito da região geográfica que estivermos abordando e depende exatamente de que doença. De modo global, o Brasil ainda sofre uma prevalência alta das doenças tropicais. Aquelas doenças que estão muito associadas, digamos, ao hemisfério sul, as regiões mais empobrecidas e regiões de clima mais quente do planeta, né? Que diferencia um pouco dos países industrializados. Então, eu vou listar algumas, por exemplo, acabei de falar da doença de Chagas, ela continua em algumas regiões do Brasil prevalentes, embora no sul caiu. Algumas micoses sistêmicas na região norte continuam altas. Tem algumas doenças associadas a vírus, que são doenças transmissíveis importantes, como a dengue, a febre amarela. Estas continuam tendo surtos importantes no país. O Brasil, inclusive, em algumas das doenças, é um dos campeões mundiais, né? De maneira que a gente vai ter essa variação que vai depender muito de que situação sazonal, de região geográfica e de que doença nós estivermos abordando, né? Dentro do hospital universitário, que você tem uma dedicação quase que exclusiva lá no hospital universitário, eu tenho oportunidade de te ver lá, eu trabalho no serviço de hemodinâmica lá, então eu vejo você seguido ali na parte de pesquisa, né? Qual as doenças mais incidentes aqui na nossa região central? Vamos regionalizar, né? Perfeito. Na região central nós temos, historicamente, a presença, como eu falava agora há pouco, das Chagas, né? A gente tem visto menos doença aguda, mas é impressionante como a gente ainda resgata em exames do sangue das pessoas a presença do Chagas sem que essas pessoas soubessem. De maneira que elas vão fazer uma doação de sangue, elas vão fazer algum exame de sangue que vai se acabar triando para a doença de Chagas, a gente continua vendo e, portanto, a gente tem que ter um acompanhamento crônico dessas pessoas, embora eles não estejam com doenças agudas, né? Nós temos a prevalência ainda de algumas micoses importantes, como a paracoxioide micose, que eu falei agora há pouco. Nós somos uma região em que tem, digamos, ao redor de Santa Maria, particularmente na região da Quarta Colônia, é uma região que tem plantações algumas de arroz, por exemplo, e essas regiões inundáveis são áreas muito chamativas da leptospirose. Então, que é uma doença do espaço urbano também, mas é uma doença também associada à atividade agrícola ligada a áreas inundáveis, né?
E de maneira que a leptospirose nós temos que ter um olhar que a gente continua na região central tendo muito caso. Então a paracoxioide micose, como eu disse, é uma micose muito associada a regiões de encostas de morro, de serra, que também nós temos na nossa região. O Chagas é mais para a região voltada para Caçapava, Dom Pedrito, isso se mantém. E aí uma doença que eu não diria que é tão associada à nossa região, mas que na nossa região ela tem uma prevalência muito alta, é a AIDS. AIDS e hepatite são doenças de transmissão causada por vírus, mas de transmissão muito associada à relação sexual e associada à transmissão por sangue. São doenças que estão muito prevalentes na nossa região. Para teres uma ideia, nós temos, dos últimos boletins epidemiológicos do país, Santa Maria como uma cidade que está entre as 30 cidades do país com o maior número de casos de AIDS. De maneira que isso tem uma importância epidemiológica grande, né? Eu ficaria mais em cima dessas patologias, esses agravos, porque dengue, por exemplo, nós vamos estar sempre expostos no verão. A região sul passou a ser uma área endêmica de dengue, mas ela se restringe a uma sazonalidade. A região noroeste do estado é mais que nós, mais comumente afetada. De resto, para febre amarela e para dengue, né? E nós, em alguns momentos, sim, eventualmente. E não podemos esquecer também de vírus influenza, né? Gripe, nós tivemos este ano bem menos casos. Em 2010 nós não tivemos nenhum caso no estado. O ano passado tivemos alguns casos. Mas, diferente do início da epidemia, nós, na região central, não somos a área onde tem uma maior prevalência do vírus influenza, do vírus da gripe. Então, eu acho que isso nós também, de algum modo, conseguimos ter um certo controle, né, em relação ao vírus influenza. E as políticas governamentais? Você que trabalha num hospital da Universidade Federal de Santa Maria, que faz parte de toda uma 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, que faz parte de uma política da Secretaria Estadual de Saúde, do Ministério da Saúde. Como é que se vê isso do ponto de vista de prevenção? Nós, em termos de gripe A, então nós vamos colocar assim, a grande polêmica que tem se lido nos jornais e nos noticiários é que talvez as políticas não tenham sido corretas no sentido de evitar esse novo surto, essa nova epidemia que chegou a ter nesse ano de 2012, que em determinado momento nos assustou um pouco, que parecia que teríamos uma repetição dos episódios de 2009. Nós vamos para um breve intervalo e eu gostaria que você nos esclarecesse então essas dúvidas.